Nós vamos agora direto ao bairro de Mangabeira, mais precisamente a penitenciária média, onde já se encontra o ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho. Ele passou por audiência de custódia e, assim como todos os suspeitos presos nesta 7ª fase da Operação Calvário, teve a prisão preventiva mantida. O repórter Simon Cavalcante está ao vivo e traz mais detalhes. Boa noite, Simon. Oi, Jomar, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, já está preso aqui na penitenciária média de Mangabeira desde o início da tarde de hoje. Como todo mundo já sabe, né, o mandado de prisão foi expedido contra ele na terça-feira, durante a 7ª fase da Operação Calvário, mas como ele estava em viagem de férias pela Europa, né, esse mandado só pôde ser cumprido ontem à noite, né? Foi quando ele retornou ao Brasil da Europa, ele desembarcou no aeroporto de Natal, né, aqui no vizinho estado do Rio Grande do Norte, por volta das 10h40 da manhã, já desceu da aeronave escoltado pela Polícia Federal. Depois ele entrou numa viatura e foi conduzido até a sede da Polícia Federal aqui na Paraíba. Ele passou a noite lá, chegou por volta, na verdade, de 2 da manhã. Já tinha gente aguardando, inclusive, né, alguns manifestantes contra o governador, né? E aí tinha expectativa da audiência de custódia e hoje, pela manhã, por volta das 10 horas, ele chegou ao anexo Tribunal de Justiça, onde foi realizada essa audiência presidida e conduzida pelo juiz Adilson Fabrício. O juiz começou perguntando se ele sabia o porquê dele estava preso. O Ricardo Coutinho respondeu que sim, mas que não reconhecia aqueles crimes dos quais ele vinha sendo acusado. O advogado de defesa do ex-governador, então, pediu para a revogação da prisão e que ela fosse substituída, pelo menos, por prisão domiciliar ou por medidas cautelares, pedido que foi negado aí pelo juiz. O advogado de defesa ainda pediu que o ex-governador não fosse trazido aqui para a penitenciária média de Mangabeira, onde estão aí a maioria dos presos na operação. Só que esse pedido foi negado porque o juiz alegou que, na verdade, no decreto da prisão determinava que ele viesse para cá e que não cabia à audiência de custódia atender o pedido da defesa. Então, com isso, logo após deixar o Tribunal de Justiça, o ex-governador foi trazido para cá. Bom, nessa operação, desde o início, na terça-feira, já foram presas aí 10 pessoas, sendo que 9 continuam presas, né? Já que a deputada estadual Estela Bezerra conseguiu, né, essa liberdade depois que a Assembleia voltou pela liberdade, já que é uma prerrogativa da Casa Legislativa. Então, ontem, quando ela chegou aqui, né, passou pouco tempo, depois chegou o alvará de soltura. Então, 9 pessoas permanecem presas, né, contando aí com o governador Ricardo Coutinho, e também os outros são Francisco das Chagas, que é advogado, Márcia Lucena, que na verdade não está aqui na penitenciária média, está no presídio feminino, né, mas ela continua presa, ela que é prefeita do município de Conde. Também aqui na penitenciária média de Mangabeira estão Valdson de Souza, que é ex-secretário de Planejamento do Estado, Arthur Viana Teixeira, que é ex-secretário executivo de Educação, Gilberto Carneiro, que é o ex-procurador-geral da Paraíba, Coriolano Coutinho, que é irmão de Ricardo Coutinho, além dos empresários Bruno Miguel Teixeira e Vladimir dos Santos Neiva. Lembrando que Gilberto Carneiro e Coriolano Coutinho entraram com pedido, os advogados dele deram entrada no pedido de habeas corpus no STJ, pedido esse que já foi negado. Bom, 3 mandados de prisão ainda faltam ser cumpridos, inclusive aí o da ex-secretária de Saúde, Cláudia Veras, que inclusive ainda não se apresentou à justiça, ou seja, ela está, esse mandado dela ainda não foi cumprido. Inclusive, ela também já entrou com pedido de habeas corpus junto ao STJ, mas ainda não houve esse resultado. Quem também aguarda o pedido de habeas corpus é o ex-governador Ricardo Coutinho, que também os advogados deram entrada ainda na terça-feira. Mas em relação a Cláudia Veras, né, o advogado Rodrigo Trindade falou hoje, no início da tarde, com os apresentadores do Correio Debate da 98 FM, né, Nilvan Ferreira e Vitor Paiva, que aguarda aí, ele comentou justamente aí que aguarda essa decisão do STJ para que essa prisão dela seja revogada, e a gente confere agora o que ele disse. A situação da doutora Cláudia, ela está aguardando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília
para que se manifeste acerca da necessidade ou não dessa prisão antecipada que foi decretada aí pelo Tribunal da Paraíba. O senhor não acha que o fato dela não se apresentar à polícia, isso não dificulta em Brasília, inclusive, porque existe um mandado de prisão aberto contra ela? Não, inclusive a nomenclatura que tem sido usada, pelo menos o que eu tenho lido, é que ela estaria foragida. Na verdade, tecnicamente ela está cautelada para não ser presa diante de uma prisão que se assegure ilegal e onde o próprio Superior Tribunal de Justiça, o senhor sabe mais que eu, desde ontem, desde o dia 17, aliás, tem expedido alvará de tortura para outras pessoas dessa mesma operação. Eu tenho um precedente em aberto do diretor do Hospital de Mamanguape. Mas ele não foi preso nessa fase, foi na outra fase. Nessa fase, mas a operação e o teor do decreto de prisão preventiva é praticamente o mesmo. Ela não se apresenta enquanto não sair o resultado desse pedido? Exatamente. Esse pedido está para sair no máximo segunda, terça-feira, enfim. Se o pedido for negado, como é que fica a realidade dela? Ainda teremos o Supremo Tribunal Federal. E ela continua sem se apresentar? Perfeito. O senhor sabe o paradeiro dela? Não sei não. Infelizmente não sei. Pois é, bom, os 8 presos dessa operação, né, chegaram aqui ontem à penitenciária média de Mangabeira, já passaram a primeira noite, mas hoje, né, o ex-governador Ricardo Coutinho é que deve passar essa primeira noite na cadeia, a não ser que haja aí alguma novidade em relação ao STJ, que está apreciando, né, onde está tramitando, na verdade, esse pedido de habeas corpus para que o ex-governador seja solto. Como eles ainda não avaliaram, ainda não deram resultado, então essa decisão pode sair a qualquer momento. João Maia, com você no estúdio. Ok, obrigado, Sam, pelas informações, né? O detalhe é que a ministra Laurita Vaz, né, que já analisou 3 pedidos dos presos nessa fase da Operação Calvário, negou todos os 3 e manteve, então, a prisão preventiva, né? O que provavelmente vai acontecer nesses próximos pedidos, é o que provavelmente deve acontecer.